tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:02. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, pelas redes sociais também, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala, tá certo, pessoal? Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos colocar em campo aqui o nosso time para análise e debate dos temas, dos assuntos que estão propostos aqui na nossa pauta. Primeiramente, a promotora de Justiça no Recife, Bianca Estela Azevedo Barroso, ela que coordena o Núcleo de Apoio à Mulher do Ministério Público de Pernambuco e é associada do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, promotora Bianca? Mais uma vez, bem-vinda. Tudo bem, Mauro. Bom dia a todos aí nesse frio de São Paulo. Eu ia falar de Brasília. De São Paulo, um abraço caloroso aqui de Pernambuco. Nesse friozinho de São Paulo e nesse calor aí de Pernambuco, né? Muito bom. Também com a gente, nessa nossa jornada de hoje, a advogada doutora Vanessa Barbosa, especialista em gestão de qualidade e relacionamento com o cliente do grupo Green Automóveis. Tudo bem, doutora Vanessa? Bem-vinda. Tudo bem, Mauro, bom dia. Obrigada pelo convite, um prazer. Obrigado pela presença. Doutor Roberto Di Silo, advogado empresarial também com a gente. Tudo bem, doutor? Bom dia, boa tarde, na verdade. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui novamente com você, Mauro, com a doutora Bianca e com a Vanessa, que é pela primeira vez, e com o Álvaro também pela primeira vez. Dr. Álvaro Putinelli Júnior, também aqui na nossa bancada, ele é médico patologista clínico, é professor, diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Dr. Putinelli, como vai? Tudo bom? Tudo bem, bom dia a todos, né? Também um bom dia a todos aí que nos ouvem pelo rádio e nos assistem pela internet. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje, 12:04. Com o voto do ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal confirmou ontem maioria para manter a suspensão da execução do chamado orçamento secreto por meio das emendas de relator. O placar final ficou em 8-2 contra os repasses, com os únicos votos contrários dos ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. O tema é crítico para parlamentares e também para o Planalto, porque com a decisão imposta pelos ministros do Supremo, o presidente Jair Bolsonaro pode perder apoio nas votações de projetos do governo, apoio por parte dos congressistas que recebem essas emendas. Doutor Di Silo, para onde caminha agora essa questão? Já não é mais se o orçamento segue ou se não segue, se ele volta, ou se, enfim. É uma questão de investigação que deve ser feita. Existem representações no Tribunal de Contas da União para isso, algumas foram arquivadas, outras seguem em tramitação para saber se, de fato, o presidente Jair Bolsonaro criou o orçamento secreto em troca de apoio parlamentar por meio dessas emendas. Como é que a gente deve caminhar a partir de agora? Existe um movimento de uma formação de uma CPI, né? Existem outros movimentos também. Acho que essa atuação do STF é pedido, né? Na verdade, o STF não está agindo de vontade própria, isso aí foi pedido ao STF por um partido político. Então, a gente vai ver aí talvez um pequeno impasse e existem aí discussões que estão sendo repercutidas na imprensa de alguma medida que o próprio Poder Legislativo tomaria e que criaria uma situação mais constrangedora ainda. A bem da verdade, parece até que quem votou a favor não está muito preocupado com a repercussão negativa em 2022, né, e, na verdade, acha que isso vai ser algo positivo, porque, afinal, vai colocar ali, né, votei sim na hora da reeleição, da tentativa de reeleição, votei sim, isso aí era para destravar esse Auxílio Brasil, qualquer nome que ele tenha
agora, né? Mas a gente sabe muito bem que as coisas não são tão lineares. Eu acho que a gente, infelizmente, tem um movimento de afastar, de afugentar investimentos, né? Então, assim, tanto se fala agora, né, nessa pauta de princípios ESG, que já chegou no Brasil há algum tempo, na verdade, tinha outros nomes, tinha outro nome, mas, no final, a gente não consegue atrair investidores, né, para o Brasil, investidores de qualidade, porque simplesmente o pandemônio está aí. Além da pandemia, a gente tem o pandemônio. Para repercutir também, promotora Bianca, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a intervenção do STF no orçamento secreto foi oportuna, né? Sua avaliação. Seu microfone fechado, promotor. Oi, Mauro. Pois é, não é? Ele teve essa que eu posso falar para ser bem eufemista, essa divergência dentro, que já é uma conduta que vem sendo tomada por Mourão desde a assunção do governo. Quando ele percebe uma certa impopularidade em determinados posicionamentos, ele vai ao encontro da popularidade, assim, qual é a decisão, a orientação que seria politicamente correta. E, assim, você bater nas estruturas, nas instituições, a gente tem visto que não nos parece ser um posicionamento que mantém a estabilidade do sistema. Então, assim, para uma liderança política, se ele vem a dar uma manifestação como liderança que ele é, com a representatividade que ele tem, em favor de uma instituição, de uma tomada de decisão de uma instituição, acho que ele tenta ser simpático com essa manutenção dos poderes, das instituições, que cada uma instituição deve funcionar dentro das suas atribuições. E a gente precisa lembrar, Mauro, que o STF, como bem disse o doutor Roberto, ele não agiu ex officio, ou seja, ele não agiu sozinho, isolado, né? O STF, ele é provocado. Então, assim, ele simplesmente respondeu a uma demanda provocada, e a gente sabe que a Constituição diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito está excluída do Poder Judiciário. E isso envolve as políticas públicas, o processo legislativo regular, a transparência, todas essas questões de interesse público estão afetas à pauta do Judiciário e à pauta do STF num grau federal. Né? Então, agora, acho que... provocado também, promotora Bianca, tem que ser o Tribunal de Contas da União nessa investigação para saber se realmente houve orçamento secreto em troca de apoio parlamentar por meio dessas emendas. 2 representações já foram arquivadas, tem outras por lá. A gente deve caminhar nesse aspecto, desse tipo de investigação? Será que a gente chega a isso? Eu espero que chegue, porque nós temos a lei de acesso à informação, que é uma lei de 2011, que é a lei 12.527, né, que desde 2011 que garante esse acesso à transparência e o acesso à informação. Inclusive, o Ministério Público em todo o Brasil vem recomendando a aplicação do portal da transparência com base nessa lei. Então, assim, você voltar em 2021 a discutir transparência é um retrocesso, porque a transparência ela é salutar para o acompanhamento e fiscalização das políticas públicas e dos recursos. E cabe, claro, ao Tribunal de Contas da União e dos estados fazer essa fiscalização e, principalmente, saber em que consiste, deixar claro em que consiste esse orçamento, né? Para onde vão esses recursos, como eles entram, como eles saem. Eu não sei se travou para mim aqui a... Não, está tudo bem, estamos vendo e ouvindo. Tá. Uhum. Então, a posição... O Tribunal de Contas do Estado e da União, pelo perfil constitucional, ele é um órgão de controle externo, então ele é um órgão propriamente técnico e contábil e tem auditores de melhores qualidades para entender o orçamento público e dar essa transparência e dar essa clareza, sabe, à população. Eu acho que precisa ficar claro em que consiste esse orçamento secreto, para quem vão essas emendas, esse investimento vai para quem? Quem são os deputados que são beneficiados com esse orçamento? Acho que falta clareza nisso e no mínimo, a gente precisa que isso seja claro, que as pessoas sejam identificadas, né? A quem interessa esconder o gerenciamento de recurso público, se o recurso é público? Não é? Então, assim, foge a própria natureza da palavra. Acho que o Tribunal de Contas é importante aí para dar um parecer, fazer uma análise em que consiste, principalmente, esse orçamento público, trazer clareza, trazer de onde vem esse recurso, para quem vai,
Né? Outra coisa, eu acho que isso devia ser uma bandeira também do próprio Congresso. O Congresso precisa levantar a cabeça e parar com essa política de tomar lá da cá. Ele não precisa disso para ele agir. Ele tem uma força, um poder constitucional, não é? E está sempre sujeito a esse tomar lá da cá, assim, de uma forma, um relacionamento que beira a promiscuidade, Mauro. Né? Ele não precisa, como órgão de Estado, disso. Ele tem a pauta dele, ele pode levar, ele tem que votar, sem precisar se submeter a essas questões que deixam em xeque a população, que falta transparência, as pessoas ficam inseguras, desconfiadas, né? E depois falam que os órgãos, as instituições estão tentando criminalizar a política. Não, eu acho que a gente precisa ter clareza nas posições e no que faz e resgatar essa confiabilidade. A política ela é necessária, precisa ser harmônica, ela é indispensável para um convívio social e para uma sociedade organizada. É essa a função da política, né? Então, a gente precisa dessa aderência, que as pessoas comecem a entender e tenham confiança, e a confiança só vem com transparência, Mauro. Penso assim. Doutora Vanessa, e o interessante nisso, né, para o eleitor mais atento, aquele que acompanha o trabalho do seu parlamentar, aquele que lembra em quem votou nas últimas eleições, na hora que ele vai ver, ele fala, nossa, mas o meu deputado, aquele que eu acreditei, também tinha as tais emendas, também estava lá no tomar lá da cá, porque a gente vê isso em todos os espectros políticos, vai da direita à esquerda, da esquerda para a direita, né? Vai com todo mundo. Sua observação, doutora. Doutora Vanessa? Está com problema na conexão? Doutora Vanessa, a gente não está conseguindo te acompanhar, não. Doutor Álvaro Puccinelli, o seu olhar como cidadão, né, não estamos exatamente na sua área técnica, na sua área médica, como é que você observa? Então, como cidadão, para mim causa estranheza, porque tendo, né, vínculo como servidor público, né, na Escola Paulista de Medicina, um dos princípios que a gente aprende é que o serviço público, né, e a Câmara é um serviço público, tem que ter o princípio da publicidade, quer dizer, então tudo deve ser transparente. Eu acho estranho que não hajam esse princípio seja plenamente contemplado com isso, né? E até fazendo uma observação ao que a doutora Bianca falou, desse toma lá da cá. Até que ponto, né, eu como cidadão eu ponho em dúvida se isso, né, não é um efeito colateral, né, usando um jargão médico, do presidencialismo de coalizão, que é a forma como a gente governa o nosso país. Quer dizer, talvez a gente tivesse que aprimorar as formas de governo, seria outra discussão muito longe disso, mas um pouco disso eu vejo, talvez, como um efeito colateral da forma que a gente toca as coisas, que sempre tocou as coisas assim pelo menos nos últimos 30 anos nesse país, né? O que muitos analistas políticos dizem, né? Você falou sobre o efeito colateral do presidencialismo de coalizão, e esses analistas falam do presidencialismo de cooptação, ou seja, é você ter, né, nessa situação fisiológica, né, os partidos para que todos estejam com você por conta, né, do toma lá da cá. Muito bem, a doutora Vanessa já reconectada? Ainda não, né? Então vamos aqui passar para o nosso próximo assunto, 12h15. Na terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC dos precatórios, que permite ao governo, ao mesmo tempo, adiar o pagamento de dívidas judiciais e furar o teto de gastos. A aprovação em segundo turno contou com 323 votos, mais do que no primeiro turno, quando alcançou 312 votos favoráveis. Eram necessários 308, né? Todo mundo sabe, esse quórum mínimo para aprovação de uma proposta de emenda à Constituição. Agora a matéria segue para o Senado, onde deve enfrentar resistências, e com a PEC dos precatórios, o governo tenta abrir espaço para criar o Auxílio Brasil, que é o programa assistencial sucessor do Bolsa Família. Doutor Dicilo, vou pegar um viés aqui que eu ainda não vi ninguém tratar a respeito, que é o seguinte, tudo isso permite adiar o pagamento de dívidas judiciais e furar o teto de gastos. Aí a gente vai naquela máxima, sentença judicial a gente não discute, a gente cumpre. Então, se o governo tem dívidas judiciais para pagar, ou seja, são precatórios, aquilo tem que ser cumprido e não discutido, ou seja, vamos discutir aqui se a gente adia ou não esses pagamentos. Ninguém ainda eu ouvi discutir esse ponto, né, nesse viés. Sua avaliação. Bom,
a gente tem que pensar sob perspectiva de quem é credor, quem vai receber esses valores. A gente não está falando de servidores, por exemplo, ultra bem pagos, que têm uma vida super confortável. A grande maioria do funcionalismo público e dos credores, dos precatórios, são pessoas muito mais simples. Tá? Claro, você tem aí um mix de potencialmente algumas pessoas que não tão simples, mas vamos supor que sejam professores sejam aposentados do funcionalismo público. Então, assim, é de uma crueldade tremenda, né, isso que estão tentando fazer. Né? Então, assim, você resolver, novamente, né, uma pauta política que está sobrepondo ao melhor interesse público, porque a gente tem que falar de interesse público, e não do interesse eleitoreiro, né, de quem tiver votado favoravelmente. Realmente é uma situação bastante preocupante. Promotora Bianca, não se trata de ser contra o Auxílio Brasil, não se trata de ser contra qualquer tipo de auxílio emergencial, enfim. O problema está instalado, as pessoas perderam empregos durante a pandemia, perderam renda e precisam desses valores. O problema é que o governo precisa encontrar o caminho certo para não jogar a economia no abismo, que é para onde a gente já está caminhando, né, com todos os índices econômicos aí do jeito que já estão. Né? Mauro, e a gente tem que voltar, veja que a gente vive no eterno retorno. Eu acabei de falar da questão da lei do acesso à informação, que foi em 2011, que está sendo agora tensionada em relação a essa PEC, né, essa questão do orçamento secreto. E agora eu volto para a lei de responsabilidade fiscal, a lei 101, lei complementar 101, que foi um avanço em relação ao orçamento, um avanço em relação à questão de controle, de planejamento, execução e serviços e prestação de serviço público, né? E exatamente em relação a limites de gastos, de dívida. Então, a gente volta novamente a ver um descumprimento dessa lei e uma furação de teto, como se a gente estivesse sempre tendo que voltar para rever questões que foram consolidadas. Então, essa questão do precatório, né, vem nessa questão da responsabilidade fiscal. Então, e do mau exemplo, né? Como é que o governo federal vai se valer desse regime com tanto prejuízo às pessoas do precatório, que é super difícil. Quem precisou um dia na vida receber um precatório sabe que passam 10, 20 anos na expectativa de receber esses precatórios. Não são dívidas de um ano para cá, são dívidas que vêm rolando há anos. Tem gente que morre, que já está no espólio de família. Quer dizer, de uma hora para outra, o governo que tem que garantir proteção da segurança jurídica às decisões judiciais vem com essa expertise de cancelar para tentar jogar para o outro lado. Complicado, mostra a falta de planejamento, de racionalização, de adequação, de finalidade dos gastos públicos, né? E responsabilidade fiscal, que é o pior. Esse ponto que eu chamei a atenção decisão judicial não se questiona, se cumpre. Um precatório é uma decisão judicial e tem que ser cumprida. Essa decisão, as pessoas estão esperando, como Mauro, você bem destacou. O precatório é uma decisão transitada em julgado, que já se fez, geralmente já tem os cálculos, já está inscrita em precatório. Esse tempo, a gente sabe de experiência própria, de uma sentença, sair uma sentença, transitar em julgado, isso já são anos. E esse trânsito em julgado ser inscrito em precatório pelo Tribunal de Justiça, que já é outro tempo, ou pelo órgão responsável, que escreve aquilo em dívida, é uma burocracia imensa. Depois de inscrito em dívida, você entra numa fila de precatórios. Isso são anos, não é uma coisa recente e simples, entendeu? E aí, assim, é mais que o trânsito em julgado, né? Porque o trânsito em julgado já aconteceu, já foi escrito em precatório, já está numa fila, a pessoa está numa fila ali esperando. Então, assim, é um calote público. Eu queria procurar outro nome mais leve para dizer, mas né? E o judiciário fica em xeque, né? Porque a decisão dele, o trânsito julgado dele, ele fica instado novamente e ameaçado como instituição, como garantia da população. O que é que o judiciário vai dizer sobre isso? Isso sem falar, promotora, na corrosão do valor desta dívida, porque um precatório ele é muito mal corrigido, né? E ainda mais nesse momento que nós estamos de volta de inflação, esse valor vai ficando cada vez mais para trás. Acho que ele é corrigido a 0,5% ao mês,
perto do que... Eu não sei se Esses toda valores, dívida, esses toda valores dívida de mudam, precatória é 0,5%, geralmente sim. Então, é muito pouco. mas eles mudam. Tudo bem. Doutora Vanessa, está conectada? Então, assim, Agora sim. Vamos tentar falar assim, das duas Mauro. coisas. É que você estava com um problema aí, quando a gente estava no tema anterior, que é a questão do Supremo decidir pela suspensão dos pagamentos, né, do orçamento secreto, e agora também esse tema da aprovação dos precatórios na Câmara. Você olhar sobre esses dois temas. Achei bem pertinentes os comentários até agora e acho louvável a decisão da ministra e relatora Rosa Weber. Acho que suspender o pagamento e também enaltecer, né, que não se pode deixar de cumprir a transparência, né, e a publicidade, né, onde a indicação de destinação de recursos apenas para aliados ali do governo federal fere os princípios de impessoalidade, eficiência de gestão pública e tudo mais, conforme previsto na Constituição Federal. Acho que é desastrosa, né, essa falta de paridade entre os congressistas, ilegal e imoral, então eu acho que só isso somado a tudo que já foi exposto. E em relação, Mauro, aos precatórios, eu acho que realmente a responsabilidade social ela não pode deixar de ser foco, ainda mais em ano de pandemia, essa assistência é necessária, porém, como foi dito, né, acho que é uma manobra de teto de gastos com a finalidade simplesmente eleitoreira, não é assistencialista, e fere, né, a responsabilidade fiscal. Né, eu acho que essa conta a gente vai pagar, porque as despesas do governo podem crescer, né, além da variação da inflação. Logo aí a inflação já está visualizando claramente para onde está indo, né, aumento de juros. Eu acho que por conveniência política, apenas para fim eleitoreiro, é desastroso. Doutor Álvaro Putinelli, usando o jargão médico, o que é que dá para prescrever de remédio para o governo nessa situação? Sem foro de teto de gastos, mas e pagando as dívidas judiciais e ajudando também as pessoas que precisam do Auxílio Brasil e todo tipo de auxílio nesse momento. É aquela história, né? Eu acho que os remédios, né, usando também agora, voltando a uma linguagem comum dos economistas, remédios amargos para a economia, né? E a gente não percebe, né, apesar da equipe econômica do governo ter uma história na iniciativa privada e sempre pregar, né, pregar com justiça, com clareza, essa questão do controle dos gastos, agora propõe justamente uma solução que vai contra toda a história dessas pessoas até então. A gente acha um pouco estranho isso, né? É fundamental mesmo assim, essa questão de fomentar melhoras na economia, inclusive porque foi noticiado na imprensa nesses dias que a Argentina, esse ano, vai crescer 9%. Quer dizer, um país que tem uma economia menor que a nossa, vive uma situação institucional mais frágil que a nossa, problemas tão graves quanto os nossos, vai conseguir mais rapidamente recuperar sua economia. E o Brasil, que é a âncora, né, da América Latina do ponto de vista econômico, não conseguir sair tão rápido assim ou pelo menos a gente não tem um horizonte de saída desse cenário econômico, é algo que preocupa bastante, né? Então, assim, usando o jargão médico, acho que só remédios, né, remédios adequados na dose certa e, infelizmente, às vezes um pouco amargos, né? Doutor Dicilo, para encerrar esse tema, são 91 bilhões e 600 milhões de reais, né, que ficam disponíveis, né, nesse orçamento a partir dessa decisão da aprovação da PEC dos precatórios, e dos quais 50 bilhões iriam para o Auxílio Brasil. Mais uma vez, a questão da transparência. Os outros 41 bilhões e 600 seriam destinados a outras coisas, e aí também é preciso fiscalizar esta situação, né? Essas pautas, na verdade, estão se misturando e, de uma certa forma, elas terminam se confundindo, tanto, né, de um tema quanto do outro, né? A PEC de furar o teto e também essa questão de orçamento secreto, porque a gente já sabe muito bem para que é o orçamento secreto.
né? Então não teria esse nome, né, se não fosse por outro motivo. Então, assim, em termos de atração do Brasil, poder ter capacidade de atrair novos recursos, baratear a nossa inflação, né, como bem colocado aqui, né, acho que a doutora Vanessa, né, a nossa inflação está realmente insustentável, tá? Então, assim, a gente volta lá, eu comecei a trabalhar em 92, a gente volta lá para um período de preocupação com inflação alta, tá? Então, assim, são fatores macroeconômicos, são microeconômicos, são externos e são internos, tá? Então, assim, a preocupação, como bem colocou o doutor Álvaro, assim, falta talvez um pouco de sensibilidade sobre qual é o remédio que deve ser administrado e a quem. Tá? Então, assim, por exemplo, eu sou contrário a benefícios fiscais a igrejas. Eu acho um absurdo. Tá? Então, independente de ter religião ou não. Tá? Então, acho que o interesse público está sendo desprestigiado, ele não está sendo levado em consideração. E mais um ponto, promotora Bianca, a proposta segue para o Senado, deve enfrentar resistências lá, ou o Senado vai ser pressionado para aprovar, enfim. As duas coisas. Tanto vai sofrer resistência, primeiro a resistência, vai ser pressionado. A resistência, vamos aprovar. Tanto vai sofrer resistência, acho que o presidente do Senado está mudando muito a postura dele em relação ao que o governo pretende, né, fazer com a política, com as casas, é aquilo, né? O presidente do Senado tem, talvez, mais discernimento sobre a importância do legislativo de manter a altivez no nível de cabeça erguida em relação ao que acontece no governo e não de estar sempre fazendo os arrumadinhos. Falaram aí do presidencialismo de coalizão, e eu brinco que eu estou no mestrado nessa parte de ciência política, e aí a gente fala assim, olha, o presidencialismo de coalizão, e aí a ciência política deixou de antever que o presidencialismo de coalizão também gera muita corrupção. Então, assim, para existir uma governabilidade dentro do presidencialismo de coalizão, existem muitos acordos para governabilidade, né? Se as pessoas não... Então, isso gerou muita corrupção, né? O presidencialismo de coalizão, e foi exatamente como o doutor Álvaro falou aí, esse efeito colateral que a gente vem sofrendo, a necessidade de submeter a governabilidade é isso. Mas eu acho que o presidente da Câmara, do Senado, já está adotando uma postura mais diferente do Lira, uma postura mais independente, e aí se ele tiver um respaldo, apoio, ele vai colocar realmente uma resistência importante aí nesse debate. Meio-dia e 29, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma pausa rapidinho agora para o nosso intervalo, a mensagem do nosso apoiador. Na volta, a gente vai falar sobre a Inglaterra, que passa a aceitar brasileiros vacinados com Coronavac. Rapidinho, a gente já vem. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Meio-dia e meia, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também imagens das redes sociais para você acompanhar aqui as nossas discussões. A Inglaterra anunciou agora no começo da semana que viajantes que receberem as vacinas Coronavac, Sinopharm e Covaxin não precisarão mais cumprir 10 dias de quarentena. Até então, o país não reconhecia os imunizados com essas vacinas como completamente protegidos e, por isso, tinham que respeitar um isolamento ao desembarcar por lá. A decisão, porém, vale apenas para a Inglaterra, e isso a partir do dia 22 de novembro. Os outros países que integram o Reino Unido, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, ainda mantêm o Brasil em sua lista vermelha. Doutor Álvaro Puccinelli, o que essa medida representa, embora apenas na Inglaterra, o restante do Reino Unido não?
representam um grande avanço, né, de todo o esforço que foi feito, que tem que ser feito para a vacinação. Significa que, no começo, as autoridades da Inglaterra não achavam que acreditavam na eficácia da vacina aplicada em parte aqui da população brasileira e ficavam temerosas com isso, achando que talvez isso levasse, as pessoas conseguissem importar o vírus para dentro dos seus países, né? E isso daí é uma notícia muito boa, inclusive para nós, porque quando uma autoridade também de outro país reconhece a vacina, reconhece um medicamento, um procedimento qualquer dentro do nosso país, significa que dá mais validade clínica, mais validade de uso. Então, a gente fica bastante satisfeito com isso, né? E é um estímulo a mais para as pessoas se vacinarem. A gente vê, infelizmente, ainda no país, uma boa parte da população resistente à vacinação, né? É algo assim, tanto quanto obscuro, né? É coisa do século XIX isso, né? As pessoas não acreditarem no poder da vacina, acharem que tem algum efeito maligno, algum propósito maligno por trás da vacinação, né? Muito pelo contrário, é o propósito de proteção. Então, a vacina protege, né? A vacina é um grande pacto que as pessoas fazem entre si de se protegerem. Quer dizer, quando eu sou vacinado, eu não transmito e também não deixo que o vírus transite por mim, né? Alguém pode falar, mas tecnicamente a pessoa pode ter infecção, tudo bem. A gente sabe que dessa questão que é importante, né? Que a vacina diminui a chance de internação, né? Mas efetivamente ela protege a população, né? E a população, com o passar dos dias, ela vai ficando cada vez mais imunizada. Nós estamos agora em São Paulo, segundo uma notícia até foi vinculada ontem, no Globo, a gente já tem 82,5% das pessoas com anticorpos para a Covid, né? Isso nos tranquiliza em parte? Nos tranquiliza. É momento de baixar a guarda? Ainda não. Ainda é momento de a gente ter muito cuidado. É momento que a gente está vendo uma luz no fim do túnel. As coisas estão melhorando, a gente está podendo, né? A gente está começando a respirar mais aliviado. Mas também do ponto de vista técnico, né, essa imunidade de rebanho que se falava desde o início, a gente ainda não tem certeza absoluta que isso já está acontecendo, visto que os vírus eles têm algumas variantes e nem sempre a imunidade das pessoas ela é igual para todas as variantes. Então, por isso que todas as armas, no momento, são importantes e eficazes. Então, uma certa medida de isolamento social é importante? Sim. O uso da máscara ainda é importante? Sim, é fundamental. A higienização com álcool gel também, mas, sem dúvida nenhuma, a vacinação é algo fundamental para a saúde da população. Para onde olhar nesse momento também, doutor Álvaro, porque alguns países da Europa estão com problemas, com o avanço aí da infecção por coronavírus. A gente viu, a gente assistiu, né, com a chegada da primeira onda, da segunda onda, vindo da Europa, né? A gente tem que se preocupar nesse momento também. Sim, o coronavírus ele veio, né, para ficar entre nós, né? Assim, a gente não vai erradicar esse vírus. Pela experiência que a gente tem com o coronavírus, com SARS-CoV tipo 1, né, que já nos livros já mostravam na literatura que a infecção por esse vírus não levava a imunidade permanente, né? Então, esse é um ponto de início, né? Mas o ponto atual que a gente vê aqui com o SARS-CoV-2, com as inúmeras variantes que nós temos, né? É, sim, uma questão que não pode deixar de nos preocupar. Então, por isso que eu falei que todas as armas são importantes nesse sentido. Então, e como é que nós vamos saber a que ponto nós estamos de proteção ou que ponto nós estamos na luta, né? Envolve 3 frentes. Envolve a frente da prevenção, que é a vacina, envolve a frente do tratamento, que vem se registrando novos medicamentos para uso das pessoas infectadas, mas também é fundamental, não posso, né, fugir da minha especialidade, é o diagnóstico. Então, o diagnóstico é fundamental para isso, e a gente tem desenvolvido isso, né? A própria CBDL participou do programa, junto com a SBPC, com a SBAC, Análises Clínicas, né? Em que nós analisamos 44 fornecedores de testes laboratoriais no Brasil, só de testes sorológicos, testes que podem ser feitos, testes rápidos, né? Inclusive com testes de antígeno, aquele que faz, né, o cotonete do nariz, e verificou, e a gente está
publicando já esses dados. A gente percebeu que uma boa parte desses fornecedores, desses testes, são adequados para mostrar a imunidade, servem para fazer o diagnóstico, né? Isso baseado no conhecimento que nós extraímos de aproximadamente 7.500 pacientes analisados. Então, um grande contingente de pessoas que a gente avaliou, né, em laboratórios do Brasil inteiro, laboratórios desde o Ceará até aqui a região sudeste, né, região norte, nordeste, centro-oeste, quer dizer, amostras do Brasil inteiro foram avaliadas para a gente chegar nesse grau de confiança que a gente pode passar para a população, falar, olha, podem fazer os seus exames, né, os exames agora, nós estamos no estágio de maturidade. Assim como, voltando ao início da questão, a gente atinge também o estado de maturidade das vacinas. A partir do momento que as vacinas utilizadas aqui também são aceitas em outros países, significa que nós estamos atingindo o estado de maturidade, quer dizer, a tecnologia vai avançando e a gente consegue dar uma resposta efetiva no diagnóstico e na prevenção, e agora também no tratamento da Covid-19. Faltando 22 minutos para 1h, seguindo com mais um assunto aqui para análise dos nossos entrevistados, no Gente do MPD que Fala, o chefe do grupo anti-suborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Drago Kos, disse que o aumento da corrupção no Brasil contribui para a piora da economia no país. O chefe anticorrupção da OCDE também se mostrou cético em relação à entrada do Brasil na entidade no curto prazo. Aí, diz ele, os critérios para aceitar novos membros na OCDE se tornaram mais rígidos. Nós realmente não queremos ter maus alunos na classe. Já temos um número suficiente de maus alunos, não precisamos de mais um. São palavras aqui do Drago Kos, que é o chefe do grupo anti-suborno da OCDE. Promotora Bianca, triste nessa comparação do Brasil com um mau aluno, né, nesse aspecto da corrupção, desde o começo, desde antes, né, da eleição do presidente Bolsonaro, ele já tinha como prioridade a entrada na OCDE, bandeira, prioridade para o presidente Bolsonaro, e a gente sendo visto, né, desta forma. Mauro, não só nessa questão da OCDE, como a questão ambiental, assim, nós estamos como maus alunos em vários aspectos, principalmente nessa seara internacional de globalização. Em relação à corrupção, a gente já sabe, já é dito, batido e reafirmado que a corrupção ela empobrece um país. A corrupção ela empobrece os municípios, ela desvia a canalização da política pública, não é? Que era destinada, algum valor que era destinada para um saneamento, que era destinada para uma escola, é como se fosse, para tentar ser bem didático, como se a gente fosse imagina uma mangueira furada que vai aguar um jardim. E ela está toda furada. Então, a água, quando ela chega lá na finalidade dela, no destino, ela já se esvaiu, ela vai chegar bem fraca. Então, aquele jardim ali, ela tende a morrer. Então, a mesma coisa é a questão da corrupção. Não é? Então, é essa mangueira furada e a mangueira que vai derramar os recursos públicos. Então, a gente realmente é uma vergonha para a gente estar nessa situação, né? Sendo mais uma vez considerada mau aluno, quando se tanto aconteceu em relação ao debate nisso. Acho que, e nesse momento, principalmente, a gente anda para trás no quesito de transparência pública, transparência de orçamento, né? Com a inflação alta, está difícil para o Brasil sair disso, e principalmente na questão de desenvolvimento como um todo, que a questão ambiental também envolve a questão do desenvolvimento sustentável, as metas da ONU estabelecidas na Agenda 2030, né, de erradicação da pobreza, principalmente, de empoderamento feminino como termômetro de democracia, né, de grau de transparência. Então, a gente andou, e ainda com a pandemia, andamos para trás aí nesse aspecto e estamos caminhando para mais pobreza, né, empobrecendo cada vez mais. Voltamos a falar de fome, de segurança alimentar, né, da falta de saneamento, e aí esse sonho da OCDE vai ficar cada vez mais distante, né, Mauro? É verdade. Doutora Vanessa, me lembra aqui de uma discussão no começo do ano, aqui mesmo no Gente do MPD que Fala, quando a OCDE criou um grupo de trabalho para... É um trabalho dedicado ao monitoramento da corrupção no Brasil. Aí houve uma gritaria em relação a isso, mas também demos motivos. O fim da Lava Jato, o uso da lei contra o abuso de autoridade, esse problema de dificuldade no compartilhamento de informações por órgãos financeiros, tudo isso acabou levando a OCDE a tomar essa medida
no começo desse ano. Seu olhar sobre esse tema. Doutora Vanessa? Mais um problema na conexão. Priscila, vamos com você? A gente volta com a Vanessa. Pode ser, eu estou interessado em ouvir a opinião da doutora Vanessa também. Ela voltou? Cortou. Vamos lá, Vanessa. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Vai lá. Então, acho que no início do ano, a OCDE, pela primeira vez, devido exatamente aos gravíssimos retrocessos que a gente teve aí no combate sistemático da corrupção, né, criou esse grupo de trabalho. Poxa, infelizmente, muito problema com a Brasil, conexão, né? Vanessa. Está ouvindo? Vamos tentar seguir. Vai lá. Então, e eu acho que só o fato dessa criação pela primeira vez, né, deste grupo para ficar monitorando a corrupção de perto do Brasil, a gente retrocedeu muito, né, no combate sistemático da corrupção. Então, essa preocupação da OCDE, também com os alertas que ela foi emitindo para o governo e que foram desconsiderados, eu acho que isso tudo, a surpreendente queda da Lava Jato também foi algo que gerou uma insegurança maior ainda da OCDE, né, nessa visão do Brasil. Com certeza seria importantíssimo a gente conseguir esse selo de qualidade, né, para investidores, mas eu acho que, como bem disse até agora a Bianca, eu acho que ficou cada vez mais distante nosso sonho de fazer parte da OCDE. Priscila, vai você agora. Tem uma série de ineficiências que são criadas a partir dessa percepção de elevada corrupção, de maior corrupção. Então, assim, para uma empresa que queira se instalar aqui no Brasil, que queira trazer know-how, que queira investir, efetivamente, ela vai ter que se preocupar. Tem muita gente que se preocupa com custos, né, no mundo empresarial. Um dos grandes custos vai ser manter uma área de compliance, de corrupção. Tá? Então, com várias incertezas, porque tem um ponto que é bastante relevante nessa questão, nessa área, que e até uma pressão internacional, aumentar as penas e aumentar o cumprimento das normas para prevenir e impedir a corrupção passiva. A corrupção tem dois lados, né? Tem a ativa e tem a passiva. Né? Então, a corrupção passiva, ela tem sido vista como alta aqui no Brasil e não combatida, e cada vez mais. E isso é até uma percepção mundial. Né? O Brasil assinou várias convenções, 3 convenções principais, né, de combate à corrupção em funcionários públicos. Uma delas é a da OCDE, apesar de não ser membro, e tem também a da ONU. Aí o Brasil é avaliado pelos pares, pelos outros países signatários. Né? Então, relatórios periódicos são feitos. E, realmente, a percepção tem sido essa, não positiva, e não é só com relação à OCDE, não. O Brasil teve aí as beiras de ser expulso ou suspenso do GAFI, que é um grupo de apoio ao combate, ao financiamento ao terrorismo, né, e lavagem de capitais. Isso foi em 2018, e o Congresso, às pressas, em 2019, aprovou uma lei, logo na entrada do novo Congresso, no governo, determinando que as sanções que fossem aplicadas pelo Conselho de Segurança pelo Conselho de Segurança da ONU fossem adotadas imediatamente no Brasil. Então, houve uma mudança de lei. Na época, a GAFI celebrou isso, não foi a OCDE, foi um outro órgão, foi a GAFI, e na época celebrou isso, falou que beleza, maravilha, mas o Brasil está ali sempre perigando. Faltando 15 minutos para 1 agora, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos trocar o nosso tema aqui para falar do seguinte: o Podemos oficializou a filiação do ex-juiz Sérgio Moro ao partido, espera lançá-lo para as eleições de 2022 como candidato à presidência, mas nenhuma informação sobre isso divulgada até aqui. Bom, em discurso, o Moro retomou aquela palavra de combate à corrupção, que, segundo ele, não é um projeto de vingança, e sim de justiça na forma da lei. Abre aspas aqui para o ex-ministro Moro: chega de corrupção, mensalão, petrolão, rachadinha e orçamento secreto. Promotora Bianca, se tem alguém que vai ser dupla vidraça nisso, caso, né, se ele vier a ser candidato à presidência, o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro, quem vai ser a dupla vidraça é justamente ele. Vai levar pedrada
dos bolsonaristas, ou seja, da direita, e dos petistas da esquerda. Verdade, Mauro. Mas assim, isso não surge como uma surpresa, né? É um movimento esperado, mas agora ficou mais sacramentado. Pode-se falar tudo do ex-juiz Sérgio Moro, mas uma coisa, ele foi muito inteligente. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, ou a curiosidade de ver o discurso dele apresentado ao Podemos. Ele mapeou os erros de um lado e os erros do outro, construiu o discurso dele em cima desses erros. Então, assim, foi um discurso coerente, bem intencionado e coerente. Então, acho que com essa pauta, com esse discurso de agregação e esse discurso de se tirar um proveito político dos dois erros, acho que foi bastante inteligente da parte dele. Agora, é possível que existe uma coerção. Agora, eu tenho uma dúvida, Mauro, em relação a isso, como a gente está muito polarizado, né? E, assim, ele também sofre com as duas oposições tentando minar a candidatura dele de alguma forma. Então, assim, é bom ficar atento para eu tenho dúvida se ele consegue chegar lá, ou então se ele consegue suportar as pressões de uma arena política, como ele deixou o cargo, entrou no governo e ele pediu para sair, né? Então, assim, houve alguns fatores que ele não conseguiu suportar. Na arena política livre, de luta livre, como pode ser que isso aconteça também. Ele, de repente, não tem um perfil para suportar e chegar a 2022, porque o jogo é bruto, Mauro. Não é para iniciantes. Doutora Vanessa, se o Podemos oficializar a candidatura de Moro à presidência da República, Moro suportará essa pressão na arena política, sim ou não? Olha, Mauro, eu espero que sim. Eu acho que o caminho dele não vai ser de rosas, como acabou de dizer a Bianca, ele sofre aí dos dois lados, né? Tanto como o traidor do governo, quanto tudo que aconteceu nos deslizes da Lava Jato. Então, eu acho que o ataque vai ser pesado. Eu espero que ele consiga se fortalecer para solidificar como uma terceira via, que eu acho que é bem plausível. Eu acho que dentro do cenário que a gente tem hoje é o mais viável, a meu ver. Então, eu acho que eu espero que ele faça boas parcerias, consiga bons apoiadores e suporte, né? Porque com certeza vai ser pesado. Acho que muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda até o momento da eleição. Problemas com, novamente, a conexão aqui da doutora Vanessa. Presidência, né? Mas acho que... Vamos passar aqui para... eu espero que ele suporte. Doutora Vanessa, realmente problemas com a sua conexão. Vamos passar aqui para as perguntas aqui da nossa audiência. E eu vou primeiro aqui com o Álvaro. Doutor Álvaro, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, nossa audiência de todos os dias, pergunta o seguinte: a patologia forense está bem equipada no Brasil para bem contribuir no esclarecimento de crimes? Olha, a patologia forense é um dos ramos da patologia, né? Nós temos 3 ramos: a anatomia patológica, que faz as biópsias, a patologia clínica, que é o meu ramo, né? Efetivamente faz os exames, né, na área de sangue, urina, e a patologia forense, que está no Brasil a cargo das autoridades policiais. O contato que nós temos com os peritos, né, dessa área, inclusive é um tema de um curso que a gente ministra lá na Escola Paulista de Medicina, nos dão uma boa sinalização. Lógico, né, apesar de todos os percalços, as dificuldades orçamentárias que o país passa, que o Estado passa, os peritos fazem um excelente trabalho, tanto os peritos criminais quanto os médicos legistas, né, para trabalhar na elucidação dos crimes. Então, assim, apesar de não ser a minha especialidade de atuação, eu tenho contato próximo e posso dizer assim que os peritos daqui do estado de São Paulo, principalmente, que é que eu tenho mais contato, são de primeiro mundo e fazem todos os esforços possíveis na elucidação dos crimes. Doutor Roberto de Silo, a Daniela Neves está vendo a gente, está acompanhando a gente pelo Instagram. Ela quer saber a que distância ainda estamos do fim do que você chamou de contatinhos amigos. No artigo que eu escrevi, que ela leu no Estadão, pelo jeito.
Eu acho que a gente está muito longe, né, Bianca, né? Daniela Neves. Daniela Neves. A gente está muito longe, Daniela. Infelizmente, existe aí uma percepção de uma certa promiscuidade nas relações público-privadas e também nas próprias relações privadas. Acho que tem uma questão que a gente não tem ainda na nossa legislação, que é uma criminalização e um cumprimento rigoroso de normas éticas e morais que proíba, por exemplo, tráfico de influência e até pagamento do que a gente não chama de propina, mas a propina cola, tá, para usar essa terminologia, dentro do próprio setor privado. Enquanto a gente não tiver uma alteração dessa percepção de que não compensa no médio e longo prazo, talvez no curto prazo compense para alguns, mas enquanto a gente não tiver uma alteração de percepção, vai ser muito difícil mesmo. Tá? Então, a gente até alterar esse paradigma, que é um paradigma que tudo bem um ministro ou um presidente do Banco Central, para quem não leu o artigo, ligar para um banqueiro que, inclusive, esteve encrencado aí na Operação Lava Jato, da qual a gente falou. Nesse sentido, aí agora uma pergunta minha, a gente pode incluir uma nova expressão, a gente está acostumado com o jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. A gente pode incluir agora o tal do faz parte? Faz parte. Com certeza, eu acho que assim, essa terminologia muda, né? Então, mas é basicamente o mesmo conceito, o roubo mais faz, né? Então, assim, é isso, infelizmente. Tá? Então, assim, parte, inclusive, da própria população demandar para que esse paradigma seja mudado. Assim, nós, como cidadãos, né, podemos fazer isso. Acho que esse programa é um bom exemplo, tá? Então, a gente colocar aí as claras, né, que tem muita gente que não está conformada com esse status quo, a gente tem que mudar. Promotora Vanessa, Ana Maria Coutinho no Facebook pergunta: o poder público se relaciona bem com os seus usuários? Poder público, não. Acho que hoje em dia, eu acho que a comunicação com os seus usuários, não, acho que não. Eu te promovi agora, hein, doutora Vanessa? Você acabou de me promover. Eu falei, eu fiquei até na dúvida, será que comigo que você estava falando? Acho que é Calbianca. Só não sabia se é o cargo ou a pessoa. Não, mas não é promoção. Só uma retificação, porque não existe hierarquia, não. Advogado promotor, a gente não tem promoção, né? Eu me lembrei agora de uma prima que disse assim: você é promotora, mas vai ser promovida a juiz quando? Aí eu disse: nunca. Assim, eu sei se a juíza é melhor. Quando você for promovida, você vai ser juíza. Não vou, isso não vai acontecer. Mas estou à disposição. Obrigada. Agora sim, promotora Bianca, a Roberta Duque, a Roberta Duque no Facebook, ela pergunta: a criação de 75 novos cargos de desembargadores federais, que serão nomeados pelo presidente Bolsonaro em 2022, pode criar uma corte aparelhada? Sim, claro e com certeza, né? Sim, claro e com certeza. Essa ingerência política geralmente é seguida de um espírito, assim, digamos, de gratidão e de fidelidade que parece que perpassa o longo do tempo em relação a esses cargos. Infelizmente, mas assim, se existe alguma republicanidade nisso, isso faz parte do nosso sistema, que a gente de democracia, de que os órgãos públicos eles precisam ser de participação de todas as frentes do governo e de todas as frentes de setores privados também. Então, o judiciário é garantido que existe uma participação entre várias instituições, a OAB, né, o judiciário, o Ministério Público, para tentar trazer uma democracia institucional. Mas, com certeza, né, eu acho que neutro só detergente, quando existe essa nomeação, a gente sabe que a humanidade tende a ser grato pelo reconhecimento do trabalho, enfim. É bem complicado isso, mas influencia, não tem como dizer que não influencia. Sei não, viu? Acho que ainda vão acabar até com detergente neutro, promotora. Vamos para as despedidas aqui. Você está com a palavra? Bianca, vamos lá. Sua despedida em 10 segundos. Pronto, eu só gostaria de agradecer Mauro, agradecer também ao doutor Roberto, à doutora Vanessa, ao doutor Álvaro, agradecer a todo mundo que nos assistiu, né? Dizer que esse programa
muito legal, assim, em relação a gente poder discutir essa pauta de uma forma tão livre, tão transparente, pelo menos assim que eu me sinto. Eu acho que o MPD tem dado uma contribuição aí e a gente espera poder trazer sempre gente nova aí para trazer reflexão ao povo e um pouco de consciência política, porque só através dela que a gente vai mudar, né, o país. Muito obrigada, Mauro. Doutora Vanessa, sua despedida. Obrigada, Mauro, a todos os convidados. Ótimo, acho o programa extremamente importante. Infelizmente, a conexão não ajudou muito, né? Mas eu espero que tenha dado para a gente fazer boas trocas. Foi ótimo. Vamos tentar numa próxima oportunidade. Certamente a conexão vai ajudar melhor. Foi muito legal. Sim. Doutor Dicilo, sua despedida. Obrigado a todos vocês, obrigado a quem participou ouvindo e fazendo perguntas difíceis, perguntas fáceis eu nunca respondo. Então, espero que a gente possa voltar numa próxima em breve. Muito legal. Doutor Álvaro Putinelli. Também agradeço a oportunidade de falar, né, em nome da CBDL, né, e da própria SBPC. E a gente percebeu que no nosso programa que hoje teve, assim, acho que a linha, né, das inquietações éticas foi o pano de fundo, né? E a gente também, né? E é importante ressaltar que a SBPC, a CBDL participam do Instituto de Ética em Saúde, que acho que é uma resposta na nossa área da saúde a essas inquietações, né? Então, isso né, apesar de tantos problemas, a gente corre atrás de soluções. Mais uma vez, obrigado pela participação e agradeço a quem nos viu e nos ouviu. A gente precisa criar um programa chamado da série Inquietações, não é? Exatamente. Pessoal, muito obrigado pela presença. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, termina aqui essa edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje a promotora de justiça no Recife, Bianca Estela Azevedo Barroso, a advogada doutora Vanessa Barbosa, o advogado empresarial doutor Roberto Dicilo e o médico patologista, clínico e professor Álvaro Putinelli Júnior, que é o diretor científico da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Na mesa do som hoje com a gente, na Rádio Trianon, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza na chefia, na gerência técnica da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Agora já está chegando por aqui o Dermeval Pereira, programa Sociedade em Foco, até às 14h, na sequência musical Trianon, e a partir das 3h o programa 2 na Tri, com a apresentação de Malu Mota e Silvia Vinhas. Antes de tudo isso, a repórter Débora Mendonça vem com as informações do trânsito, pelas ruas, pelas avenidas da capital paulista, para te apontar os melhores caminhos nesse rush do almoço. 12h59. Tchau, gente, até amanhã.